De ontem para hoje, me dediquei a estudar o programa, que o próprio governo reconhece como um projeto piloto. E quando as coisas vão bem, quando há boas ideias, quando há iniciativa, é preciso elogiar. E é o que eu vou fazer aqui agora. Me parece um bom programa, dada a realidade. É um programa que parte de uma premissa correta, a dificuldade de geração de empregos para o jovem. O desemprego no Brasil, dados do IBGE, está na casa dos 12,5 milhões. E além disso, também segundo o IBGE, o trabalho informal alcançou o índice maior da história, sem precedente, desde que medido. E relativamente aos jovens, a coisa é especialmente grave. Quando a gente percebe que num governo, e eu critico barbaramente o governo por falta de foco, por geração artificial de crise, aliás, com origem no próprio presidente da República, por bateção de cabeça, por forja de inimigos. Mas mesmo assim, especialmente por isso, quando a gente percebe que dentro de um governo como esse há alguém, e isso acontece em setores importantes do Ministério da Economia, estudando os problemas do Brasil, identificando os gargalos e do desemprego, é sem dúvida nenhuma o maior deles, é o que interessa às pessoas. Não é briguinha ideológica, não é esquerda versus direita. É geração de emprego. Quando a gente percebe que tem alguém estudando e propondo soluções, é preciso aplaudir. É claro que esse pacote ele consiste numa solução para minimizar a carga inacreditável trabalhista sobre os encargos trabalhistas sobre o empresário. Um pacote de estímulo ao empresário para contratar. O desemprego, como eu disse, entre os jovens é especialmente dramático, e os jovens são aqueles menos qualificados e menos experientes, e menos, portanto, demandados. Então, alguns pontos do pacote que merecem consideração. Ele é para jovens entre 18 e 29 anos, 18 e 29 anos, portanto, como eu disse, aqueles menos qualificados e experientes. É para o primeiro emprego desses jovens. O contrato só pode ter até 24 meses e a admissão até dezembro de 2022. Tem muita gente criticando isso, porque de fato consiste num voo curto, mas é como o próprio Rogério Marinho explicou, secretário de Previdência e Trabalho, um projeto piloto. E é claro que dá margem para críticas de ser um programa eleitoreiro, de geração rápida de empregos para impacto eleitoral. Que seja. Eu acho que não há nenhum problema em que governos façam programas pensando também em eleição, desde que os programas sejam efetivos. A remuneração até um salário mínimo e meio é o teto de abrangência desse programa. E as empresas, olha que loucura, né? As empresas terão redução de até 34% nos encargos trabalhistas. O encargo trabalhista no Brasil é uma loucura, é um impeditivo para a contratação. As pessoas hoje no Brasil, conversam com empresários, eles vão dizer sempre a mesma coisa, Barão. Eu reduzi muito o meu pessoal, demiti imensamente, a economia começa a mostrar sinais de recuperação, mas eu não vou contratar, não. Vou manter minha produção assim, por desconfiança do sistema e por medo de se encalacrar adiante. O que mais? Menor alíquota do FGTS, em vez de 8% recolhido, 2%. E menor multa para o empregador em caso de demissão sem justa causa daqueles contidos nesse programa, 20% em vez dos tradicionais 40%. Um custo estimado de 10 bilhões em 5 anos. Esse valor, e aqui também tem uma controvérsia importante, esse valor será coberto pela cobrança de imposto sobre o seguro-desemprego. Imposto sobre aquele que não está empregado. É um problema, né? É controverso. Você, para gerar emprego, taxa aquele que não tem emprego e está recorrendo ao seguro-desemprego. O governo responde isso dizendo que com essa mudança, por outro lado, o beneficiário do seguro-desemprego, que vai ser taxado, passará a contar o tempo em que recebeu esse auxílio para fins de aposentadoria. Segundo o governo, com isso haveria um equilíbrio. É uma medida provisória. E aqui eu entro num outro ponto, desdobrando, que tem a ver com a coluna de ontem. É uma medida provisória, como tal, tem aplicação validade imediata, Barão, porém deverá ser votada, como toda medida provisória, pelo Congresso Federal. E aí a gente fala sobre o Congresso Federal. Está interditado. Há matérias importantes no Congresso, não só medidas provisórias, como programas importantes, projetos importantes apresentados pelo governo, projetos reformistas, projetos, aliás, com origem no próprio parlamento, como um marco legal, um novo marco legal do saneamento no Brasil.
Nós estamos em 1940 em termos de saneamento no Brasil. É preciso modernizar, abrir para a iniciativa privada. E o troço não anda. Anda mal. Porque o Congresso foi tomado, interditado por essa discussão de segunda instância. O parlamento sob pressão da sociedade em busca de dar uma resposta de qualquer maneira. Uma resposta ao que o Supremo decidiu. E aí se investe, eu estou avisando porque isso vai acontecer se prosperar. Você tem dúvida sobre se vai prosperar, Barão? Eu também tenho, mas se prosperar, para além do fato de que já estamos perdendo tempo com isso, deixando reformas na gaveta, haverá um choque institucional, um choque entre poderes. O artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea. Não adianta o parlamento ficar propondo emenda constitucional sobre esse artigo. A CCJ vai dizer que a constitucionalidade existe. E vai votar, se for aprovado, vai chegar no Supremo para apreciação e será barrado. E quanto tempo se perde com isso? É claro que o combate à corrupção é muito importante, mas não é, eu vou dizer aqui, já disse outras vezes, não é a pauta mais importante do Brasil. Tem 13 milhões de desempregados. Nós estamos reféns desse discurso lavajatista. Não dá para ser assim. O parlamento precisa cuidar da população, do povo, votar reforma, aliviar a carga sobre as pessoas. E não ficar com essa desculpa para interditar os trabalhos de ficar votando emenda constitucional. Até quando? O Supremo decidiu, eu não gostei, paciência. Me parece que só com uma nova constituinte. Vão fazer emenda constitucional relativamente a uma cláusula pétrea para um novo choque entre poderes, e choque entre poderes Supremo e Parlamento, enfraquecimento institucional, que a muitos interessa, mas que gera, portanto, também insegurança jurídica. O mundo todo está olhando aqui para o Brasil. Quem vai botar dinheiro nesse país com essa bateção de cabeça, com esse chão instável? Então, temos um bom programa, meu caro Eduardo Barão, que depende do parlamento, assim como há outras coisas que dependem do parlamento. E o parlamento está agora preocupado em decidir se pode ou não ser preso após segunda instância, depois do Supremo haver na semana passada decidido. Não dá. Para mim não dá.